Bem-vindo ao Lugar de Mulher. Nas terças-feiras, às 8 horas, aqui na NGTV, aqui é o espaço dedicado a nós. E hoje, em especial, eu estou aqui com Magali Félix, empresária, advogada e também instrutora de Eneagrama. A Magali traz uma pauta para nós que é o analfabetismo emocional. Você sabia que existe essa questão? Se você já sabia, você vai aprender ainda mais. Se não sabia, conta para nós um pouquinho. Primeiro, seja bem-vinda, Magali. O que é analfabetismo emocional? Olá, Vanessa. Olá, pessoal. Então, muitas vezes a gente ouve falar se uma pessoa ela é analfabeta. Mas o que é ser analfabeto? É aquele que não sabe ler nem escrever. Mas analfabeto emocional é aquela pessoa que não sabe ler nem interpretar suas próprias emoções. Porque todos nós temos uma forma de agir, de pensar e de sentir. Porém, nós estamos num piloto automático tão grande que nós não sabemos ler as nossas verdadeiras emoções, por vezes, e também a das outras pessoas. Então, muitas pessoas, às vezes, acham que se conhecem, mas esse tema é justamente para que a gente possa entender o quanto a gente realmente sabe sobre nós. Então, digamos assim, para você que está nos assistindo aí, analfabetismo é a questão... Você relaciona ao ler e escrever. Tem pessoas que têm que aprender. Então, quer dizer que, no momento atual, dentro da expectativa que a gente vive hoje, com todas as tecnologias e acesso que a gente tem, o ser humano ainda tem um certo déficit emocional que precisa ser tratado. Muito grande ainda. Muito grande, né? E você é advogada, então, né? Empresária, mãe, aquele tipo de mulher que eu gosto de trazer aqui, gente, no lugar de mulher. E também instrutora de Eneagrama. Eu sou uma apaixonada por Eneagrama, né? Explica um pouquinho o que é Eneagrama, porque, de repente, as pessoas não vão entender, porque está extremamente vinculado, Eneagrama, a essa questão emocional. Porque existem maneiras de você entender em que padrão você está hoje. Me corrija se eu estiver errada. Sim. É assim, Magali? Exatamente. Ótimo. E o que... Explica um pouquinho sobre Eneagrama para nós. Eneagrama, então, Vanessa, é uma ferramenta milenar. E ele foi utilizado para resolver diversos processos. Na verdade, o símbolo do Eneagrama, a gente pode usar ele para fazer várias coisas, inclusive processos matemáticos. Só que nós tivemos alguns psicanalistas que estudaram sobre o comportamento humano e linkaram esse comportamento e essas emoções naquele símbolo que tem 9 pontas. E aí, sou uma apaixonada, gente. A Vanessa entende mas muito. Eu estou deixando a minha mãe, eu entendo muito, adoro, mas é vocês que têm que entender aí do outro lado a importância. Então, continua para nós, Magali. Exatamente. E aí ele vai trazer 9 padrões comportamentais. E esse nosso comportamento ele é muito inconsciente. Nós não nos damos conta. É apenas um ponto de vista diferente, Vanessa. Se nós abordarmos algum assunto agora, se eu disser assim, essa cadeira tem que ficar ali, daqui a pouco você, num ponto de vista diferente... De outro ângulo. Exatamente. Vou dizer que tem que estar lá. Não, para mim não está bom essa cadeira aqui, teria que mudar. E assim é na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, o Eneagrama ele consegue realmente trazer para você, de uma forma muito simples, muito prática, quem verdadeiramente você é, que é o teu piloto automático. Porque você não para e pensa assim, vou agir assim, vou sentir assim. Não, isso é automático, é seu. E esse padrão de comportamento seu, ele foi lá da sua infância. Ele foi formado na sua infância, desde a concepção até os 12 anos. Tudo vem da nossa infância. É muito igual à questão constelação. Tudo vem de lá. Vem de trás, né? Os comportamentos atuais. Né? O nosso comportamento hoje ele é o resultado daquilo que nós vivenciamos. Só que, no Eneagrama, a gente entende que esse comportamento foi nós que interpretamos. Então, algo que aconteceu lá atrás, e pai e mãe não tem culpa do tipo que nós somos. Pelo contrário. Tem irmãos que são criados juntos e que são diferentes. Gêmeos. Idênticos. Eu sempre digo em sala, pega 10 filhos. Agora não tem mais tantos filhos assim, né? Eu já diminui. Você tem dois. Eu tenho 2 filhos também. Então, e acabei por aí. Mas antigamente eram muitos filhos, né? Então, uma casa com 10 filhos. Mesmo pai, mesma mãe, mesma casa. Às vezes até mesma roupa, né? Ia passando de um para o outro. Mesma escola. Eles são iguais? O comportamento deles. Um é diferente do outro. E aí a mãe diz assim, mas eu amo todos iguais, porque o que eu dou para um, eu dou para outro. E aí tu vai e pergunta para o filho, o que ele vai dizer? Ela ama mais ele,
do que eu. É verdade? Não, a mãe ama. É que o que ela faz para um não é o mesmo que motiva o outro. Então, tem muito a ver, Vanessa, com a nossa motivação básica. Que cada um de nós tem uma diferente. E o Enneagrama explica isso. Explica bem certinho, né? Nossa, guria, ele É assim, um ó... papo, gente, para muito... são muitos itens, são muitas... Nós ficaríamos horas e horas conversando horas e aqui. horas. Eu sou apaixonada por Enneagrama. Eu Somos, mudei. né? Somos. Nos conhecemos através da base do Sim, Enneagrama, né? sim. E não faz pouco tempo. Bota aí Não, uns 20. faz uns 12 anos, 12 eu anos. acredito. Eu tive o prazer, gente, de ter a Vanessa em sala comigo. eu fiz, Sim, fiz. faz... eu conheço o Enneagrama há 15 anos. Um pouquinho menos eu, né? Eu entrei... Você foi um pouquinho depois. Foi logo ali que eu iniciei Isso aí. a trabalhar com o Enneagrama. E é algo muito revelador. Aliás, eu tenho uma frase que eu gosto muito quando eu me refiro a Enneagrama, Vanessa. Que o Enneagrama ele é libertador. Porque ele nos liberta de algumas atitudes, de algumas coisas que nós carregamos por alguma decisão que eu tomei lá atrás ou que eu não tomei. Porque todas as nossas decisões, elas são baseadas no nosso padrão. E a gente nem sabe disso. É automático. E me diz Total. uma coisa assim, Magali, para as pessoas que estão nos vendo, identificar que elas estão, porque é difícil você assumir, eu sou um analfabeto emocional, né? Eu tenho dificuldade emocional, é difícil. E eu vou te falar, eu, Vanessa, eu tenho, nesse momento, alguma dificuldade emocional, a gente sempre vai ter. Sim. Porque nós estamos num processo evolutivo que, se eu não assumir o que eu tenho que melhorar, como eu vou melhorar? Então, o que tu dá de dica para essas pessoas hoje, essas mulheres, enfim, que estão nos vendo? O que tu tem que entender que está na hora de você prestar atenção para esse analfabetismo emocional que você tem e começar a evoluir como mulher? Aí, aqui pega todo mundo, homem também, gente, mas aqui é uma fala específica para mulher. Quais são os gatilhos que você dá de dica para essa pessoa entender? Não, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso procurar o Enneagrama, ou uma constelação, ou até mesmo um tratamento individual, Uma terapia. né? Terapia, eu acho que terapia é vida. Se o Nossa. governo desse, o mundo seria um lugar melhor, Total. né? Então, Concordo. essa dica eu gostaria que você falasse para quem está nos vendo. Muitas vezes nós temos atitudes que a gente repete ela e a gente não se dá conta. E a gente, por vezes, não se reconhece. Às vezes eu sou uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande. Da onde vem essa ansiedade? Eu procrastino coisas na minha vida que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho, eu sei que é importante para mim, para minha família, para os meus negócios, para os meus resultados. Mas, por algum motivo, eu vou deixando para depois. Por que tu está fazendo isso? Por que, às vezes, você precisa se priorizar, mas você olha muito mais para os outros e vai fazer pelos outros e ajuda os outros e as tuas coisas ficam para trás? Por que isso? Você está tendo os resultados que você se propôs lá no fim do ano? Lembrando que estamos indo para junho. Estamos na metade do ano. Lembra lá no fim do ano que todo mundo faz aquelas promessas? Ano novo, vida nova. Eu prometo, eu faço, eu aconteço. E né? aí? E aí? Como está? E aí, Você como é que atingiu tá? os teus objetivos? Muitas vezes nós culpamos os outros, Vanessa. Eu sempre digo que eu, filha de Deus, perfeita, maravilhosa, eu não brigo com ninguém se ninguém me provocar. Né? Vocês brigam sozinhos? Não! Porque então, quer dizer que o quê? A culpa está em quem? No outro, porque é o outro que me incomoda, é o outro que me provoca. A culpa é do outro. Exatamente. É ele que fez, eu só respondi, né? E essa fala do a culpa está no outro, isenta o que realmente você está exteriorizando, Claro. porque o que incomoda no outro é o que eu preciso melhorar. Tô Muitas correta? vezes isso, sim. E detalhe, sem querer, gente, na melhor das boas intenções, eu desperto o que há de pior no outro. E não sei por que eu tive esse resultado desastroso com aquela pessoa. Mas não era isso que eu quis dizer. Não era bem isso. E aí, quando vê, já foi. Já aconteceu. E agora, o que eu O faço? atrito tá feito. E muito disso é porque, às vezes, a gente não se conhece. E, quando eu falo em analfabeto, se a gente for pesquisar, tem mais de 11 milhões de analfabetos de ler e escrever. Só que não tem dados de quantos milhões tem de analfabetos emocionais, que não conhecem as suas atitudes, que não conhecem o seu perfil, o seu comportamento, mas que acham que conhecem. E pior, Vanessa, tem gente que acha que conhece mais o outro do que a si próprio. E pior, bota É triste a culpa, daí. bota a culpa também assim. Mas eu sou assim. Quem gosta de mim tem que me aceitar.
outro erro fatal, né, Magali? Não Porque dá, o que né? acontece? Não dá. Se você não dá o teu melhor, você quer o melhor da pessoa que você está se relacionando, trabalhando, né? Que você está convivendo, namorando. E, Né? Vanessa, eu ouço muitas pessoas me contando que elas sonham em mudar a outra pessoa. Meu Deus. Socorro, né? Socorro, Quando que você vai conseguir você não mudar tem que o mudar outro? Primeiro eu. Existe uma única pessoa no mundo que você é capaz de mudar, gente. Só uma pessoa no mundo. E te digo, Difícil. não é nada fácil mudar essa única pessoa que é você. E é Nós difícil. temos só o poder de mudar a nós. Só que às vezes as pessoas elas ousam pensar que eu tenho que mudar o outro porque o jeito do outro não está certo. Porque se ele fizesse como eu, seria muito melhor. Só que, gente, aí eu convido vocês a fazer a seguinte reflexão. Ok, você quer mudar o outro. Vanessa, tu tem que fazer do meu jeito, porque do meu jeito está certo, do meu jeito é bom. Então, assim, ó, entende comigo que é assim, tá? Ok, eu estou tentando fazer isso com ela, não estou conseguindo. Agora, vocês imaginem, se a Vanessa resolver querer mudar o meu jeito, se coloca aí na tua casa, no teu trabalho, como que funciona? Você só quer mudar o outro. Mas e quando o outro tenta mudar você? Chega para você e diz assim, olha, não é desse jeito que tem que fazer. Tem que fazer assim. Você vai aceitar? Você aceita que o outro mude você? Difícil, né? A resposta eu já sei que é não, né? Não. Até que, assim, às vezes uma resposta politicamente correta, mas é para o meu crescimento, eu vou tentar. Ai, gente, não perca um tempo. Não perca tempo. E tu sabe, trazendo essa pauta, o que eu presto atenção? Hoje está muito em alta, assim, porque eu saí porque o relacionamento está tóxico. Ok, o relacionamento está tóxico porque tu acabou de narrar. Porque a pessoa querendo o outro da maneira dela e vice-versa, o outro querendo a mulher do jeito dele, aí a mulher não faz, aí óbvio que vai ser tóxico. Então, assim, um relacionamento saudável tem que ter equilíbrio e a pessoa tem que ter entendimento. Você tem um padrão. Posso falar teu padrão? Pode, A Magali é um 2 do Enneagrama, gente. Ela é uma emocional. Eu, Vanessa, sou um 6. Extremamente contrafóbica ainda, né? Uhum. Extremamente mental. O meu esposo é um 8. O teu esposo deve ser outro. E tu entende? E é com base nesse entendimento de respeito que a gente tem que... Sim, existem relacionamentos tóxicos, sim. Okay. Mas as pessoas... Mas aí é outra coisa. É outra situação. Tem desvio de caráter, é outra coisa. Outra coisa. Psicopatias é outra coisa. As pessoas estão confundindo e trazendo tudo para dentro de um balaio sem analisar. Não dá, né? E é isso que eu achei sensacional da tua fala, disso. Isso nada mais é do que analfabetismo emocional. Tu entendeu? Eu prefiro dizer que eu sofri um relacionamento tóxico do que dizer que eu fui imatura e eu não tenho maturidade suficiente para entender a minha infância e fazer da minha vida melhor. Tô correta ou tô errada? É por aí o caminho. Mas eu, Vanessa, até hoje, me corrijo, e tive excelentes pais. Né? Gente, mas isso é uma questão que, assim, outra coisa que eu costumo dizer é que nós não temos uma varinha mágica em que, plim, plim, seus problemas acabaram. Não é isso. Não é isso. É se todos os reconhecer, dias um trabalho, né? Conhecer o meu padrão de comportamento, e aí a gente traz ferramentas para que nós possamos melhorar, porque não dá para viver a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu fiz Enneagrama e descobri que lá é esse meu padrão, então eu estou fazendo isso porque esse é meu padrão, tá? Me aceita. Me aceita. Não, gente, né? Nós estamos nesse mundo para evoluir, para melhorar. E esse autoconhecimento, que Enneagrama é isso, é um autoconhecimento. Ele traz grandes ganhos. Por quê? Você vai conseguir olhar para você e ver esse teu comportamento que tu nem se dava conta que você fazia. E aí você vai ter ferramentas. E aí vem o livre-arbítrio. Se você quer, de fato, melhorar ou não. Eu tenho um cliente, Vanessa, que é o Beto Rigon. Ele tem o Grupo Rigon, Planta Sul, RICE, e ele traz muito a equipe dele para o Enneagrama, por quê? Pela melhora que teve no âmbito. Convivência, né? Exatamente, o dia a dia. a equipe, porque a equipe se Claro. conhece. E sabe que a Vanessa não está fazendo aquilo para me provocar, para me incomodar. Não, é porque esse é o perfil dela. E aí, quando eu entendo que esse é o perfil dela, eu consigo trabalhar melhor com ela. Não adianta eu querer, eu vou mudar ela para fazer igual a mim. Não, gente, esqueçam, não tenta fazer isso. Então, a melhor maneira que tem é a gente, de fato, se conhecer. Né? Primeiro lugar é eu me conhecer. Quem sou eu? Qual é o meu instinto? Como que eu faço as coisas? E aí eu vou entender também como que o outro funciona. E como que eu vou lidar com ele. Como que eu vou trabalhar com ela. Claro. E, às vezes, e existe muito, é o mesmo comportamento.
Eu sou uma emocional e tu também, mas somos diferentes e precisamos nos respeitar. Lógico. Né? O mundo precisa De que as entendimento. pessoas melhorem seus comportamentos. A maioria dos conflitos, a maioria de todas as desavenças que acontecem é só por divergência no ponto de vista. Só isso. A cadeira. Porque que para eu ti não me tá aqui, reconheço. para mim tá ali. É. E E é nós um não- exemplo pequeno, né? É muito pequeno. E a gente né? leva para tudo, gente. Para tudo. É o sapato que eu chego e quero largar na porta. Não, tem que largar na lavanderia. É porque você não me deu um beijo de tchau. Você tá bravo comigo? Tá bravo comigo. Ai, só pode. Ai. Olha o jeito que tu me deu o alô, hein? Não tá legal. E aí já compra um transtorno gigante, porque a outra pessoa acaba entrando... Dependendo do dia. Porque, assim, vamos lá. A gente está aqui no final do dia. São 8 e pouquinho da noite. Estamos ao vivo aqui na NGTV fazendo o programa, né? Tu entenda que o dia foi corrido para mim. Você veio de Palmeira das Missões, gente, para Passo Fundo dar essa entrevista. Sim. Então, você fez quantos quilômetros? 130 quilômetros. Então, já pensou se a Magali chegar aqui e me pega cansada e meio braba para essa entrevista e ela também percorreu um caminho? Tu entende que não ia fluir essa energia legal? Da gente poder estar mostrando para vocês a importância dessa questão sobre comportamento? Então, isso tem muito a ver com a questão de você saber exatamente onde você está, a estado emocional que você está e como você vai lidar com isso. Então, assim, ó, eu estou cansada, estou. Mas a Magali não tem culpa disso. Ninguém tem nada que ver, né? Né? A Magali está cansada, fez uma quilometragem gigante para estar aqui? Sim, mas ninguém tem culpa disso. Foi uma escolha dela. Então, o estado emocional que você traz com você fala mais do que o teu corpo físico. E tem mais um detalhe, Vanessa. O corpo fala. Né? Nós trabalhamos muito isso. Mas eu nem falo. Não precisa. Teu corpo está demonstrando alguma coisa. Nós temos essa característica corporal que ela tem tudo a ver com o teu padrão comportamental também. Também, né? Isso é uma das vértices que o Enneagrama permite a gente conhecer. Nós trabalhamos também Enneagrama processual. Como eu falei no início da nossa conversa, o símbolo do Enneagrama ele foi utilizado para resolver diversos processos. Então, ele não fica apenas no Enneagrama da personalidade. Ele vai muito é muito além. abrangente, porque o mundo do ser humano é gigante demais. É demais. E a gente, às vezes, conhece esse pontinho assim. Esse pontinho. É. Diziam que Cleópatra, eu estou assistindo o seriado dela, usava muito de análise comportamental nas suas estratégias. Olha quanto tempo atrás Milenar. isso. Então, hoje, Né? gente, isso é um tema super atual e que, assim, eu gostaria que Enneagrama fosse proporcionado no ensino médio. Saiu do ensino médio, as pessoas precisam se conhecer antes de escolher a sua profissão. Não tem que sair correndo desesperado, porque agora eu terminei o ensino médio, por que eu vou fazer? Tá, mas, gente, calma. Quantas pessoas que fizeram uma graduação e depois se descobriram que não gostaram? Eu, Vanessa, eu sou formada em Direito, sou advogada, exerço ainda, bem menos. Só que quando eu me conheci no Enneagrama, eu descobri por que para mim era tão fácil a parte da comunicação com os meus clientes. Do que a parte mais operacional. Agora, a parte teórica, que eu tinha que sentar, pesquisar, escrever, eu lembrava de qualquer coisa que eu tinha para fazer, menos de ficar ali. Eu nunca perdi prazo. Eu sempre me mantive. Só que, para mim, era extremamente difícil essa parte de ter que me matar estudando. Porque quem faz direito uma vez, gente, pelo amor de Deus, estuda o resto da vida. E é bem operacional, né? Total. É aí bem eu para descobri... uma área para os mentais, né? Não tanto para os emocionais. E não aí... que não possa, pode. Tanto pode que até hoje eu advogo. Né? Até hoje eu advogo, tenho processos. Semana passada peguei uma causa. Mas, assim... Aí eu descobri, Vanessa, por que a parte teórica, que é essencial na minha profissão, era tão difícil para mim. Porque meu centro reprimido. Então, não quer dizer que eu não vá fazer. Eu faço, mas não é natural. O que é mais natural para mim? É aqui. Esse ambiente. É estar com pessoas, compartilhar o autoconhecimento que melhora vidas, que transforma vidas, que traz um olhar novo para mim. A emoção do falar está em ti. Exato. Da questão, né, sobre esses pontos tão fortes que são os comportamentos, né? Magali, eu vou te pedir só um minutinho aqui, que eu tenho que registrar, gente, Dia dos Namorados chegando. E, como sempre, né, as nossas flores aqui,
que embeleza o Lindas. nosso estúdio aqui. É da Só Flores, da General Canabarro, 943, gente. E ela já está aceitando o pedido para o Dia dos Namorados, porque chega perto, é uma correria. Então, você aí, marido que quer dar uma flor, namorado que quer dar uma flor, já se organize, deixa organizado para não deixar para a última hora, porque depois vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Não esquece que se você tem uma pessoa emocional do teu lado, é extremamente importante você valorizar. Né? Ela vai querer se sentir, né? E olha aí, ó, uma opção aí para vocês. Bom, Magali, nós já estamos indo para a parte final, porque é um assunto que nós falaríamos por horas. Com certeza. Né? Mas eu quero que tu deixe um recado para quem está nos assistindo, né? Quais são os pontos que você precisa entender para se tornar emocionalmente saudável? Essa é a pergunta que eu quero encerrar com você, dando aí uma explicação para quem está aqui nos vendo agora, no lugar de mulher. Isso me lembra um aluno que me perguntou assim, Magali, você falou sobre analfabetismo. Eu já fiz Enneagrama. Eu sou analfabeto ainda? Eu disse, não, você é semi-analfabeto. Aprendeu só um pouquinho. Tem só muito que aprender ainda. Se a gente for comparar como a gente estudou, a minha filha está sendo alfabetizada agora. Então, conhece a letra, associa, e vai conhecendo todo o alfabeto. Aí vai juntando as letras. Isso não vai acontecer em um mês. É algo que vai demorar um pouco mais. Eu disse, então, você já fez o Enneagrama. Então, tu já aprendeu a ler. Agora você tem que refazer. É que nem assim, você aprendeu a ler, você começa a fazer o quê? Praticar com leituras. O que a professora pede para você fazer uma boa redação? Você precisa aprimorar sua leitura, né? Caligrafia, exatamente isso, né? Então, o Enneagrama é isso. Autoconhecimento é isso. Como que eu posso melhorar? Se permita. Se permita. Nós temos muito para melhorar, para aprender sobre nós. Quer ter relacionamentos saudáveis? Se conheça. Quer ter resultados bons, que sejam realmente compatíveis com você? Porque, às vezes, a gente tem resultados que a gente acha que seria bom. E, quando o resultado chega, não era bem assim que eu queria. Né? Por quê? Eu me frustro. E outra coisa, às vezes a frustração... a Vanessa me frustrou. Não foi a Vanessa que me frustrou. Fui eu que depositei expectativas nela, baseada em mim, no meu ponto de vista. Sensacional essa tua fala, hein? Essa vai dar um corte. Olha aí, ó, essa dá um corte bom do programa, né? E isso a gente ouve a todo momento, Vanessa. Escutou? Leva para a vida. Quem está ouvindo aí conosco, leva para a vida. Exatamente. Então, a frustração ela está porque eu deposito expectativa na outra pessoa baseado no meu ponto de vista. E eu não estou dizendo que você está errado. Não, gente. São apenas pontos de vista diferentes. Mas que nós precisamos aprender a respeitar o jeito do outro para que ele possa nos respeitar. Então, quando a gente se conhece, os ganhos, eles são ganhos emocionais, ok. Só que quando eu me refiro em ganho emocional, não quer dizer que você tem que ser uma pessoa emocional, até porque nós temos pessoas ativas, pessoas teóricas, mas todos nós temos uma emoção que nos move. E se nós não conseguimos reconhecer ela, nós ficamos andando em círculo. É como se eu estivesse num labirinto. Eu até quero achar a saída. Eu tenho boa vontade para isso, mas eu não tenho conhecimento. Então, tem que ir em busca, de conhecimento de se conhecer. diariamente. E tem muitos jeitos de conseguir isso. Tem o Enneagrama? Tem, mas também a gente tem acesso hoje à rede social. A gente tem acesso a YouTube, a gente tem acesso aqui ao programa. Né? A internet ela não é apenas para o WhatsApp, Instagram e Facebook. Ela é para evoluir como ser humano, gente, como pessoa. Gente. Né? Precisamos utilizar as ferramentas que estão à nossa disposição, a em nosso favor. Próprio, em evolução. Lógico. Né? Ai, Magali, que papo maravilhoso. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigado. Com certeza vai voltar. A gente tem mais pauta para a gente poder conversar, né? Será um prazer, porque eu amo falar sobre desenvolvimento humano, Vanessa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um assunto extremamente relevante. Então, pessoal, estamos encerrando hoje, né, o programa Lugar de Mulher, que é todas as terças-feiras, às 8 horas, ao vivo, aqui na NGTV, sempre trazendo pautas assim, como a de hoje, extremamente necessárias. Que você que se identificou, que precisa ainda entender um pouquinho mais sobre esse assunto, entra na rede social da Magali Félix, entra na minha rede social, assiste o programa de novo, vai estar no YouTube, em todos os canais necessários, e ficamos aí até semana que vem. Obrigado pela presença, pessoal.